Eu queria entender o porquê andar de cueca, calcinha e sutiã na rua é errado e vulgar, só que andar de biquíni e de sunga tá tudo bem. E da mesma maneira, se botar uma foto de calcinha, sutiã ou cueca é vulgar, é várias palavras que eu nem vou usar, mas usar foto de biquíni e foto de sunga é totalmente aceitável e aplaudível. Antes de a gente avançar no vídeo, só lembrando, isso aqui é um álbum pessoal para que eu tenha volta de praticar conteúdos. Então, se você curtir, ótimo, fico muito contente, mas se você não curtir, tô bem também, tá? Então, você não precisa curtir se você não gostou, não precisa comentar se tem algo para dizer sobre o vídeo, não precisa compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você acha que vai gostar desse vídeo também, e também não precisa se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como esses. Agora, voltando à afirmação sobre o uso de biquíni e sunga ser totalmente aceitável na sociedade, nas ruas, e em foto e andar de calcinha e sutiã ou de cueca na rua ou em qualquer lugar, ou em fotos é considerado como vulgar, como puta, como idiota, como qualquer outra coisa. E já tentaram me explicar várias coisas. Antes de começar, já vou falando que eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Essa é uma das perguntas que eu faço e que quero entender, tento buscar entender e não consigo entender. Porque fui pesquisar, fui atrás da história, fui atrás de tudo. Porque quando eu tenho uma dúvida, eu vou atrás de tudo, de verdade. E a única explicação que tem é uma convenção social. É isso, uma convenção social. Há um tempo atrás tinha uma outra explicação, que era de tamanho e tecido. Quando eram roupas íntimas, eram tecidos específicos e quando se eram sungas, eram outros tecidos específicos e o tamanho de roupas íntimas eram menores que as roupas de banho. Né? Roupas de banho, na verdade, que é a sunga, né? Só que a gente chegou num ponto onde as sungas são menores, mais apertadas, mais chamativas do que as cuecas. Praticamente todas as cuecas. Outra questão, os biquínis são geralmente menores, muito mais chamativos do que calção e sutiã. Vamos lá, tecido. Antes era aquele tecidinho padrão. Hoje já tem biquíni de renda, já tem biquíni de crochê, biquíni de tricô. Partindo pro lado da sunga já não tem tanta essa variedade, mas eu vou classificar eles como um todo, tá? Como roupas de banho e roupas íntimas, para não ficar repetindo a outra questão. Então, roupas íntimas, roupas de banho de meninas, de mulheres, elas têm vários tecidos. E falando, tirando a parte da rua, falando na parte de Instagram e de Facebook e de TikTok e de não sei o quê, é a que mais acontece ultimamente. Não que não tenha homens fazendo isso. Tem bastante, mas o volume é um pouquinho maior ainda. E aqui tem e por isso, logo por isso, como tem mais usando, mais postando, mais aquilo, mais isso, então tem-se mais comércio sobre isso. Isso é simples lei do mercado procura. Então tem tecidos iguais, primeiro, a de roupas íntimas, depois menores, bem menores, e é totalmente aceitável. E eu queria entender como é que ficou convencionado e como é que tem esse entendimento de que é uma roupa íntima ou de que é uma roupa de banho para ser aceitável. Antes de mais nada, só para deixar bem claro, Leone, acho que seria totalmente aceitável. Tanto faz se seria cueca, ou se seria sunga, ou se seria calcinha de sutiã, ou se seria biquíni, já que se aceita o biquíni e a sunga nos lugares. Então, nos lugares que seriam aceitos biquíni e sunga, teria que ser aceito igual. E eu não tenho problema com roupa, com isso, ou de ser conservador com essa situação, ou ser liberal com outra situação. Não é essa a minha questão. A minha questão é como é que chegou ao ponto da sociedade conseguir identificar e filtrar é aceitável isso, e do outro lado não é só do tipo, tá fazendo e não gosto muito. Não.
É do tipo, botou uma foto de sunga, é do tipo, nossa, que cara incrível. Botou uma foto de cueca, nossa, que cara idiota, que cara babaca, que cara pervertido. Mulher, botou uma foto de biquíni, botou um salmo lá, pronto, nossa, que incrível, que Deus, tem que se pôr mesmo, é isso, mulher é pra isso, e não sei o quê. Botou uma foto de calcinha no sutiã, nossa, que puta, que mulher desprezível, não te dá valor. E assim, eu tô falando aqui no caso ainda de duas fotos, onde a sunga é do mesmo tamanho, que é praticamente do mesmo tecido, e a calça e sutiã também é a mesma coisa, do mesmo tecido, mas geralmente ainda a cueca é de um tamanho muito maior, de um ângulo muito menos, como eu vou te dizer, demonstrativo. Aqui também, o biquíni ele é muito maior do que, muito menor do que a calcinha e o sutiã, e é de um ângulo muito mais demonstrativo a foto, mas a sociedade classifica isso como errado e o outro como certo. E a minha curiosidade, e eu não tenho a resposta, provavelmente não vou porque as pessoas também não têm essa resposta, elas não sabem por que fazem, elas só vão copiando. Porque pra mim tudo bem, porque pra mim tudo bem essa situação de usar, desde que seja aceitável, usar qualquer um dos dois. Se é aceitável um, é aceitável o outro. E eu fiquei vendo, eu tive essa situação onde a minha mulher falou que é aceitável, né, os lugares, agora partindo do lugar, né, que é aceitável traje de banho, e onde não seria aceitável roupas íntimas em todos os lugares, então onde seria aceitável o traje de banho, então também seria aceitável roupa íntima. Então, no meu caso, ela falou que seria praia, piscina, cachoeira, essas coisas assim, locais disso, ou locais próximos a isso. E daí ficou outra dúvida. Como é que eu vou saber de onde é que a pessoa tá vindo? Porque é aceitável eu ir no mercado, que é do lado da praia, de sunga, se é permitido entrar lá dentro. É tranquilo eu andar na rua, esse trajeto da praia até o mercado de sunga, pela sociedade, não tem problema nenhum. Sendo que, se eu saísse de casa de sunga até o mercado, aí seria errado. Mas como que as pessoas identificariam isso? Porque se eu tava lá na praia, mas eu não tinha tomado banho, tava seco, tava normal, então eu estaria no mesmo estado quando chegasse lá. E pra mim é difícil essa linha tênue entre como as pessoas identificam o que é aceitável. A mesma coisa. Se eu vou nesse mercado, mas eu saio de casa, se eu vou lá, ou se a pessoa identificou que eu saí de casa, mas ela achou que eu ia sair da praia, e se eu tivesse saído de cueca dali até lá, já não teria sido também. E seria, sei lá, uma coisa do mesmo tamanho, uma sunga do mesmo tamanho, como é que ela identificaria? É difícil de entender o porquê não é aceitável. E eu também, a gente agora mora numa cidade onde, eu até falei isso nos stories ontem, lá no meu Instagram, e por isso que veio esse tema. Porque eu fui ontem eu tava na clínica, fui numa loja, e essa loja fica na Brasil. Na verdade, fica entre o Brasil e Atlântico. Na rua, não é naquela rua dos guarda-chuvas, é uma outra, uma Limonel. Nessa rua, e daí dentro disso, eu tava, tipo, praticamente do lado da praia, eu fui até na praia. E daí, tipo, passou por mim um casal de terno, gravata, vi pessoas usando blazer e sapato, totalmente normal no balneário, em qualquer nível, até só que gravata e aquele padrão assim é um pouco mais raro, mas acontece bastante, mas é um pouco mais raro, assim, era terno, gravata, sapato, tudo, e com a mulher dele, uma pessoa do lado que parecia ser a mulher dele, que tava também de vestido, salto alto, joias, tudo. Nesse padrão, passando do lado. E nessa mesma vinha, assim, ó, passaram um contra o outro, assim, eu tava indo pra frente, e daí na frente era a praia. Então, tem a calçada ali, e daí cruzou, eu tava chegando bem lá e cruzou essas duas pessoas que eu vou falar agora. Esse casal aqui e agora essa outra pessoa que eu vou descrever aqui. Então, eu vim do lado de cá, é, eu acho, tá? Porque era um homem, uma mulher e uma criança. Então, eu acho que era um pai, uma mãe e uma criança. E eles estavam passando de sunga, de biquíni, ela de biquíni de criança, né?
aquelas coisinhas assim. E assim, algo totalmente normal, né? Que é do algo que isso aconteceu só aquela vez. Não, isso acontecer pessoas se cruzando de terno, gravata e salto alto, vestido, ou bem produzido, e uma pessoa que tá, tipo, de boa andando na rua, assim, com sunga, biquíni sunga, é algo muito comum. E passou isso na hora me veio de novo isso na cabeça, porque isso não surgiu. Mas como normalizou e como é normal aqui essa relação, e acontece muito. E no caso, não é porque eu também tinha ido num lugar, não. Eu tava na clínica, e daí na clínica eu queria ver um negócio numa loja, e a clínica fica uma rua antes da Brasil. A Brasil é a rua antes da praia, e a Atlântica é a rua da praia, aqui na que a gente mora. Então, eu fui num estabelecimento que ficava entre a Rua da Brasil e a Atlântica, entre a rua antes da praia e a Rua da Praia. E daí, nesse caso, eu fui até o final, só para dar uma voltinha na praia e voltei. Então, sair do trabalho e ir até na praia e voltar, no meu caso, é questão de, sei lá, ir e voltar, 5 minutos para ir, 5 minutos para voltar. Andando devagarinho. Voltando aqui, para não se perder no assunto sobre a ser aceitável e não ser aceitável e como é normalizado, eu queria entender como é que foi normalizado e eu aplico mais o bom senso. Quando eu tô num ambiente que tipo, muito próximo, muito íntimo, eu usaria a sunga, por exemplo, pra praia, pra ir pra piscina. Mas se eu tivesse indo pela primeira vez num lugar onde eu não conheço e que é algo de pessoas mais velhas, por exemplo, se eu estou indo num churrasco de, sei lá, vamos supor que eu tivesse churrasco da empresa, da clínica, e, pô, tá lá com pessoas, que é um convívio social, e não tem tanta intimidade, então nesse evento, eu iria de bermuda, né? Por uma questão de alocação de lugar e espaço. Não porque a sociedade ia ser aceita ou não, mas porque eu acharia mais sensato perante as pessoas que eu estou convivendo. Mas não é isso a regra que se usa para o uso da roupa íntima ou uso da qualquer uso. E eu não sei qual é a regra. Bom, eu acho que eu divaguei bastante sobre esse assunto hoje, falei, voltei, puxei para outro assunto e voltei. Mas tem aquela perguntinha gostosa no final, que eu sempre faço, que é a do... Pra você, é totalmente aceitável botar fotos e andar na rua de biquíni e de sunga? E você repreende pessoas andarem nesses mesmos lugares e botarem essas mesmas fotos com biquínis e sungas do mesmo tamanho que roupas íntimas, a botarem fotos nas redes sociais, andarem na rua? E caso você é a pessoa que repreende essas pessoas ou que julga essas pessoas dessa maneira, você consegue me explicar qual é o seu senso de ética e de moral? Não estou falando que está errado ou não, eu quero entender realmente qual é o senso de ética e moral que faz ser aceitável a pessoa andar de biquíni e de roupas íntimas. Não é aceitável as pessoas andarem de roupas íntimas e botarem fotos de roupas íntimas, mas é aceitável andarem de roupas de banho e de baterem fotos e postarem fotos de roupas de banho, e está tudo bem e é incrível.